pensando nisso, né? Pensando em emoções realmente e sensações e sentimentos que todos nós experienciamos, né? Quando a gente pensa assim, muitas vezes, até fazendo esse link com rede social, a gente acaba tendo muito a questão de comparação social, né? A rede social a gente Uhum. sabe que é um ambiente que promove comparação social, mesmo que a gente não tente, é algo às vezes Por osmose, né? quase inato, assim. A Sim. gente tá vendo, a gente tá se comparando, e daí, se for pensar, É algo inato do ser humano. não, a E comparação faz aí, parte, né? o que não é, talvez é demais pro nosso cérebro, é a gente ver 200 pessoas por minuto no Instagram fazendo coisas e a gente vai se comparar essas 200, Né, né? e daí tem até alguns estudos e alguns ensaios e alguns artigos sobre que o problema da comparação social, e quando a gente pensa em termos evolutivos, é que a gente estava programado a conviver com mais ou menos 30 famílias, Uhum, né, dentro da evolução. um grupo pequeno. Se tu for ver, tu pode seguir literalmente milhões de pessoas no Sim, Instagram por dia, no sim, TikTok. Então, é um ciclo meio sem fim. sim. Ele é interminável. Mas como que a gente pode pensar até dos ensinamentos estoicos para poder pensar sobre autogentileza, né, um olhar mais autocompassivo e de gratidão conosco quando a gente pensa nesse ambiente, às vezes, de rede social e de comparação? É. Eu acho que a resposta estoica seria trazer de novo. Tudo para ele se resume, isso eu acho legal, e por isso que também vende bem, apesar de bem verdadeiro, não digo vende bem no sentido marqueteiro, trazer para a dicotomia do controle. Né? Uhum. Se eu olho para um colega meu psicólogo, que sei lá, eu tá fazendo sucesso, ou tá feliz, ou tá casando, ou qualquer coisa do tipo, e eu não tô, e de alguma forma eu gostaria de ter aquilo, tu pode trazer para a dicotomia do controle e dizer o que eu posso eu fazer para tentar ter um pouco daquilo. Né? Seria a resposta estoica. Mas eu faço um grande parênteses aqui, porque essa questão das mídias hoje, se tu me permite entrar Claro, vai nisso lá. um minuto, porque ela não tem defesa, né? A não ser que tu não use. Essa questão que entra por osmose da comparação, do, dos filtros, de como as pessoas se vendem. Né? Porque ela vira marketing, ela vira venda. As pessoas estão vendendo assim, né? Sim, tanto que vamos daí. E isso não é uma crítica, mas é uma verdade, é um fato. Quantas pessoas falam do Instagram pra gente poder pensar no funil de venda de X produto no Instagram? Uhum, Muitas pessoas falam uhum. sobre isso. Ou quantas pessoas colocam, hoje eu tô meio indisposto, hoje eu estou com dor de barriga, hoje eu discuti com meu namorado, hoje eu tô com chulé. Uhum. Zero Muito pessoas pouco, colocam isso. muito pouco. Então a gente compara o pior da gente com o que a gente acredita que sejam os outros, mas na verdade é mentira em algum grau. Mentira no sentido de distorção, de filtro, de venda de um produto. Uhum. E isso é que nem um outdoor. Se você está dirigindo na estrada, você vê um outdoor da Coca-Cola, ou da Pepsi, ou qualquer refrigerante da sua preferência, né? Isso entra na sua cabeça. Queira ou queira você não Uhum. queira. Uhum. Né? Não tem É defesa. informação. Não tem defesa. E nosso cérebro automaticamente, porque justamente falou, está programado para viver num nicho menor. Uhum. Se comparando a um monte de pessoas, ele não vai conseguir fazer essa distinção. Isso é falso. Isso. E talvez o que a gente possa fazer é nós, como o que está no nosso controle, o pensamento alternativo, dizer, ok, isso é propaganda, isso é publicidade, a vida do fulaninho não é tão boa assim, etc. Para tirar o peso também. Né? De entender, eu acho que entra nisso, né? Da gente poder entender quão editado é essa vida. É. E ter essa clareza da. E óbvio que é difícil, porque, de novo, tu pode ficar tão inserido nisso que é difícil. Por exemplo, até mesmo aqui, nós dois aqui falando, e daí é possível e é compreensível que talvez alguém se compare, eu nunca tinha pensado nisso de tal forma, e daí tem o cenário X. Bom, mas de novo, tudo é editável. Tudo editado. Tudo está sendo editado de Sim, alguma maneira e está sendo proposto por uma determinada razão e tem uma intenção por detrás, né? perfeito. Eu vou dizer uma coisa, se vocês quiserem cortar, depois vocês cortam. Mas eu digo para os meus pacientes. Agora a gente não vai cortar? Mesmo. Beleza. O cocô de todo mundo fede no banheiro, tá? Ninguém caga rosas. Ninguém Verdade. caga rosas. Então, tu que é um excelente psicoterapeuta, quando todo mundo tem problemas. Uhum. Todo mundo. Empresário, médico, cara que tá desempregado, eu, tu, minha namorada, tua namorada, todo mundo tem problemas e dificuldades.
cocô de todo mundo fede no banheiro. Né? A questão é que o Instagram é como se fosse uma espécie de bom ar ali. Aquele spray do cheiro bonito. Talvez pensar nisso ajuda a diminuir também essa barreira. Mas isso aqui o Fernando falando. O estoicismo traria para a dicotomia do controle. Do tipo, Perfeito. o que eu controlo? Meu pensamento alternativo, que é talvez esse que a gente está comentando aqui, de isso aqui é mentira, ou isso aqui é aumentado. E o meu comportamento. Bom, se eu quero ter esse carro que esse cara tem, se eu quero viajar para esse lugar que esse cara viajou, embora seja distorcido, embora o cara pagou em 36 vezes a parcela do negócio lá, né? Nem tinha dinheiro e foi lá para as Maldivas para fazer que nem a Anitta, sei lá, bom, tá no meu controle eu tentar ganhar dinheiro, eu trabalhar, eu acordar mais cedo, isso gera uma certa motivação. Seria por aí, né? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque, de novo, é muito fácil a gente entrar nesse lugar de autocomparação, autodepreciação e autocrítica. E como é que a gente pode pensar assim? Talvez até extrapolando o estoicismo, a gente não precisa pensar no estoicismo, mas como tu pensa que a gente pode tentar colocar um pouquinho mais de autocompaixão, principalmente nesses contextos, e poder pensar até na filosofia, como que a gente poderia pensar em autocompaixão para o nosso cotidiano? Uma coisa que eu trago para os meus pacientes, tanto de ler da filosofia, principalmente daí aqui falando de Schopenhauer, da minha própria experiência, das experiências das pessoas que eu conheço, amigos, familiares, ou da experiência dos pacientes, que todo mundo viveu sua guerra particular na infância. E aqui não criticando os pais, né? Mas todo mundo em algum grau teve algum aspecto de dificuldade na sua infância, na sua criação, que deixou cicatrizes, que deixou marcas, que nós vamos chamar em terapia esquemas iniciais desadaptativos, dores, traumas, dor de crescimento, enfim, né? Cada modelo traz um nome, mas todo mundo é alguém ferido que lutou uma guerra. Algumas guerras maiores, outras menores, certo? Mas eu vejo o ser humano no sentido adulto. Sabe aquela série Walking Dead? É uma coisa meio antiga, né? Tem umas 37 temporadas, então deve ser lá dos anos 2000, que todo mundo é meio zumbi. Então, se tu olha para as pessoas, é um sem uma orelha, é um mancando, é um com uma ferida aberta no peito. Todo mundo tem as suas, sabe? Todo mundo viveu uma guerra particular. E eu acho que... Por quê, né? Só fazendo um porquê uma guerra particular. Porque nós temos necessidades a serem supridas na nossa infância e nossos cuidadores não vão conseguir dar essas necessidades. Principalmente numa dose qualitativa de conexão, sempre vai faltar um pouco. Claro que vai de um extremo de abuso, negligência e violência a não dizer eu te amo e não brincar com a criança. Claro. Mas tudo isso deixa marcas. Né? E todo mundo vai sofrer essas marcas porque antes precisava de uma tribo para criar uma criança. Eram 8, 9 pais, 8, 9 mães numa tribo de 20 pessoas criando uma criança. Quando um saía para caçar, tinha 4, 5 pais reservas. Todos eram pais e todos eram mães. Hoje são 2, quiçá um, que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia e a criança fica ali e tal, vai para lá, vai para cá. Fora os traumas e as feridas que os próprios pais têm. Então, não é culpando os pais, é o que é. Nosso mundo não é projetado para conseguir dar uma infância saudável para uma criança, infelizmente. Né? Então, todo mundo vai viver uma guerra. Sabendo disso, todo mundo vai ser meio Walking Dead na vida adulta. Todo mundo vai ter suas dificuldades, que a gente chama de estratégias compensatórias. Um vai ser mais tímido, no sentido ansioso em falar em público. O outro vai ser e vai ter obsessivo. O outro vai ser narcisista. São estratégias que as pessoas lidam para lidar com as coisas. E se a gente olhar, dizer, não sou só eu que sou quebrado, todo mundo é um pouco quebrado. Eu acho que isso é uma forma realista de ver as coisas. Não é dizer não tem nada de errado comigo. É dizer tem tudo de errado com todo mundo. Logo não tem nada de errado comigo. Porque é humano ser imperfeito, é humano ser problemático, vamos dizer assim. Cada um tem o seu grau. Um mais obsessivo, outro mais ansioso, outro mais narcisista, o outro menos. Tudo faz parte, tudo é humano. Né? Nada que me é humano me é estranho, como diria Terence. Né? Então, eu acho que isso traz um pouco de compaixão. E isso vem de Schopenhauer, da ideia de que todo mundo é meio zoado mesmo. Talvez seja a minha resposta para essa pergunta.